Olá, hoje vamos abordar nesta webinar a temática a cooperação como estratégia e finalidade de aprendizagem. A cooperação em contexto escolar ou a aprendizagem cooperativa concretiza-se através da organização dos alunos de uma turma em pequenos grupos e da implementação de práticas promotoras da interdependência positiva, de modo a que cada aluno sinta que influencia e é influenciado pelo desempenho do outro, potenciando-se assim o sucesso educativo não só individual, mas também coletivo. Conforme o título nos mostra, a cooperação é simultaneamente uma estratégia e uma finalidade de aprendizagem. Pretende-se cooperar para aprender, mas também aprender a cooperar. É uma estratégia de aprendizagem na medida em que a cooperação constitui uma via para o desenvolvimento, para a construção e reconstrução dos saberes disciplinares. Cooperar para aprender acentua a natureza dialógica e social da aprendizagem, através da partilha, confrontação, comparação, negociação de ideias, conducente à construção e reconstrução dos saberes disciplinares. É uma finalidade de aprendizagem porque pressupõe o desenvolvimento de competências de cooperação e, consequentemente, competências sociais. É nesta dualidade que adquire o potencial de contribuir para a promoção da tão desejada educação inclusiva. Os conteúdos que vamos abordar nesta webinar incidem primordialmente na operacionalização da aprendizagem cooperativa. São exploradas algumas possibilidades relacionadas com a formação de grupos, a implementação de papéis de cooperação e ainda de atividades de aprendizagem, umas focalizadas na construção e reconstrução dos saberes disciplinares e outras na avaliação para as aprendizagens, isto é, na avaliação formativa, na regulação da aprendizagem pelo próprio aluno, a partir do trabalho de grupo. As afirmações que aqui sublinhamos apontam a natureza das sociedades atuais, tão visível nos acontecimentos destes 2 últimos anos e nestes últimos dias, e do papel do aluno nos contextos escolares, como fatores que apoiam opções educativas assentes na aprendizagem cooperativa e que contribuem para sustentar a importância da promoção da capacidade de cooperação preconizada no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A formação de grupos é uma das primeiras condições para a concretização da aprendizagem cooperativa. Compete aos professores esta tarefa de formação de grupos, que deverão ser constituídos preferencialmente por um número ímpar de alunos, entre 3 a 5. Contudo, também é da competência do professor a definição do número de grupos e de alunos por grupo, adequando às características específicas do contexto escolar. Há várias possibilidades de formação de grupos, sendo o processo que aqui vamos explorar um exemplo. Imaginemos uma turma constituída por um conjunto de alunos, que se podem dividir de acordo com o critério de capacidade de cada um em ajudar o outro. Distinguem-se 2 conjuntos de alunos, posicionados em polos opostos, aqueles que têm maior capacidade de ajudar e aqueles que necessitam de mais ajuda. No centro, localiza-se a maioria dos alunos, cuja capacidade de ajudar se situa num nível intermédio entre os 2 conjuntos anteriores. A constituição de grupos homogéneos, de acordo com esta característica, posiciona no mesmo grupo alunos com a mesma capacidade de ajudar ou a mesma necessidade de ajuda. Repare-se que o grupo constituído pelos alunos que têm maior capacidade de ajudar não constitui uma mais-valia educativa para estes alunos, porque não necessitam de ser ajudados. Por outro lado, aqueles que mais necessitam de ajuda não têm quem os ajude. Desta forma, a homogeneidade não traz nenhuma vantagem educativa. A homogeneidade revela-se assim uma falácia que está assente numa visão simplista da pedagogia, enquanto a heterogeneidade acentua a complexidade dos contextos educativos, marcada pela influência de múltiplos fatores e que coloca desafios à ação do professor. Vamos agora abordar os papéis de cooperação. São vários os papéis de cooperação passíveis de implementar, sendo a responsabilidade do professor
selecionar aqueles que considera mais relevantes, face às necessidades e características dos alunos. Apresentamos aqui, a título de exemplo, 6 papéis: controlador do ruído, questionador, gestor de tempo, intermediário, gestor da participação e conciliador. O controlador do ruído alerta para o uso de um tom e nível de voz adequado, que não perturbe o funcionamento dos outros grupos. O questionador tem como função estimular e incentivar os colegas a expressarem as suas ideias. O gestor do tempo é aquele que assegura o cumprimento da realização da tarefa no tempo estipulado. O gestor da participação é aquele que assegura a participação de todos os membros do grupo e de forma ordenada. O conciliador assume um papel relevante na prevenção e gestão de conflitos. Salientamos o intermediário, em virtude da nossa experiência, apontar como sendo um dos papéis de preferência dos alunos, decorrente do protagonismo que assume. Sente-se importante por lhe ser atribuída a responsabilidade de estabelecer a comunicação entre o grupo e o professor. Quando o grupo sente alguma dificuldade e estão esgotadas todas as possibilidades de resolução no seio do grupo, é o intermediário que se dirige ao professor, coloca-lhe a dúvida, ouve os respectivos esclarecimentos, regressa ao grupo e transmite o que o professor lhe explicou. Importa ainda sublinhar a necessidade da rotatividade dos papéis, de modo a que todos os alunos desenvolvam as competências inerentes a cada um deles. Passo agora a palavra à minha colega. Apresentamos agora 2 atividades de aprendizagem que os senhores professores e as senhoras professoras poderão experimentar com os vossos alunos do 8º ano de escolaridade, ainda durante o presente ano letivo. São atividades de aprendizagem com a finalidade de cooperar para aprender, direcionadas para a promoção da aprendizagem dos saberes disciplinares e concebidas segundo estruturas de aprendizagem cooperativa, isto é, assentes numa organização específica da interação dos membros de um grupo que potencia a interdependência positiva. São inúmeras as estruturas de aprendizagem cooperativa descritas na literatura da especialidade, sendo difícil, se não impossível, efetuar uma síntese. Assim, a título de exemplo, exploramos aqui 2 atividades de aprendizagem organizadas, respectivamente, segundo as estruturas de aprendizagem cooperativa: pensar, formar pares, partilhar, ou pensar, escrever, formar pares, partilhar, sintetizar, e ainda a estrutura Jigsaw. Esta primeira atividade, intitulada Quem Decide, enquadra-se na unidade didática Ordenamento e Gestão do Território. Envolve momentos de trabalho individual, em pequeno grupo e no grupo turma, de modo a concretizar uma sequência de abordagem assente nas estruturas de aprendizagem cooperativa: pensar, formar pares, partilhar, ou pensar, escrever, formar pares, partilhar, sintetizar. São estruturas que se caracterizam pelo estabelecimento de interações sucessivas de pares, contribuindo para assegurar a participação de todos os alunos do grupo turma na discussão ou resolução de uma determinada temática ou problemática. Permite a cada aluno ter tempo para pensar e criar uma resposta individual antes que seja respondida pelos colegas e discutida no grupo turma. Enquanto a primeira estrutura, pensar, formar pares, partilhar, assenta na comunicação oral, a segunda estrutura, pensar, escrever, formar pares, partilhar, sintetizar, privilegia também a comunicação escrita. São estruturas que propiciam o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, dado que lhes permitem a tomada de consciência não só do modo como pensam, mas também do modo como os colegas pensam, da diversidade de ideias, da confrontação de argumentos e, consequentemente, a construção ou reconstrução das ideias pessoais. Pretende-se, com esta atividade de aprendizagem, promover simultaneamente o desenvolvimento de competências de cooperação e da compreensão da importância da intervenção dos cidadãos na resolução de problemáticas sociais no exercício da cidadania. Esta atividade de aprendizagem tem como ponto de partida uma questão-problema. Deverão ser os cidadãos a decidir a configuração urbanística de uma cidade, ou essa decisão deverá ser da inteira responsabilidade dos técnicos ou políticos? Justifica a tua resposta.
Esta resolução exige a negociação de ideias e, consequentemente, a construção de consensos. O guião que corporiza esta atividade é constituído por 5 instruções, que correspondem aos diferentes momentos da estrutura de aprendizagem cooperativa. A primeira instrução corresponde às etapas pensar e escrever. A segunda e a terceira instrução correspondem, respectivamente, a 2 momentos de formar pares e partilhar. E a quarta instrução corresponde à etapa sintetizar. Há ainda uma quinta instrução, que corresponde a uma tarefa de cariz individual, centrada na reflexão metacognitiva sobre a aprendizagem. Agora vou passar à minha colega, que vos vai falar de outra atividade de aprendizagem cooperativa. A segunda atividade de aprendizagem, direcionada para a reconstrução dos saberes disciplinares que convosco partilhamos, assenta numa estrutura de aprendizagem cooperativa mais complexa do que a anterior, decorrente da natureza das interações criadas entre os grupos de trabalho. É a estrutura de aprendizagem Jigsaw. Enquadra-se na unidade didática Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável e está direcionada, tal como a atividade anterior, para o desenvolvimento de competências de cooperação, para o desenvolvimento de competências de pesquisa de informação, de competências de comunicação e também para a compreensão das potencialidades e impactos da descoberta da radioatividade. Esta estrutura de aprendizagem, Jigsaw, implica que a temática a abordar seja passível de divisão em subtemáticas e também que a sua aprendizagem exija a compreensão integrada destas subtemáticas. Concretiza-se, assim, através de momentos de trabalho em pequeno grupo e no grupo turma. A atividade é operacionalizada em 6 momentos. Primeiramente, constituímos os grupos, que designamos de grupos de origem. Num segundo momento, há a distribuição das subtemáticas por cada um dos alunos a cada grupo. No caso da temática radioatividade, efetuou-se a divisão nas seguintes subtemáticas: descoberta da radioatividade, aplicações da radioatividade, vantagens da radioatividade e também as suas desvantagens. Em terceiro lugar, fazemos a formação dos grupos de especialistas, que são constituídos pelos elementos de cada grupo que têm o mesmo subtema. Compete a cada um destes grupos estudar aprofundadamente o respectivo subtema, através de pesquisa de informação, quer a partir de fontes cedidas pelo professor e também fontes de informação pesquisadas pelos próprios alunos. Compete-lhes também decidir e construir materiais, nomeadamente esquemas, quadros, mapas de conceitos, que deverão utilizar para explicar, para ensinar o que aprenderam aos colegas que constituem os grupos de origem. Num quarto momento, há o regresso aos grupos de origem, tendo cada aluno de explicar e assegurar-se que os seus colegas compreenderam a respectiva subtemática. Por fim, cada grupo de origem decide e prepara o modo como vai partilhar no grupo turma a temática global estudada, articulando os saberes das diferentes subtemáticas. No final, far-se-á a discussão no grupo turma da temática radioatividade, efetuando cada grupo correções que sejam necessárias ao trabalho que desenvolveram. Deixo-vos então com a avaliação para as aprendizagens com a Ana. A avaliação para as aprendizagens ou avaliação formativa do trabalho de grupo pode incidir no desempenho individual de cada aluno no seio do grupo e no desempenho global do grupo como um todo. Pressupõe o envolvimento do próprio aluno na reflexão individual e ou cooperativa, isto é, com os colegas e o professor, sobre o seu desempenho, com o objetivo de melhorar as suas aprendizagens. Também permitirá ao professor recolher dados para regular, melhorar e transformar o processo de ensino. Esta atividade de aprendizagem incide na regulação do desempenho do aluno no grupo. Compete ao próprio aluno analisar, monitorizar o seu próprio desempenho na realização do trabalho de grupo, tomando consciência das competências exercidas. Para cada uma das competências de cooperação listadas
Nesta grelha, que correspondem a critérios de qualidade da participação, cada aluno assinala a frequência com que a desempenhou. Embora seja fulcral que o aluno tome consciência do seu desempenho, sendo assim um processo individual, esta tarefa também pode assumir um caráter cooperativo, contribuindo o grupo de alunos para uma maior consciencialização do desempenho de cada um. A reflexão a partir do preenchimento da grelha é complementada e incrementada com a resolução da questão 2, direcionada para a tomada de consciência individual do contributo fornecido para o funcionamento do grupo, e da questão 3, que confere ao aluno a responsabilidade na definição do modo como poderá agir para melhorar o seu desempenho e, consequentemente, contribuir para incrementar a qualidade e o sucesso do grupo. Esta atividade deverá ser aplicada com regularidade, acompanhando o número de vezes que o trabalho de grupo for implementado, consoante a decisão tomada pelo professor. A avaliação, a regulação do trabalho de grupo também poderá incidir no desempenho do grupo como um todo. É este o enfoque desta segunda atividade de aprendizagem. À semelhança da atividade anterior, os alunos têm conhecimento dos critérios de qualidade do desempenho esperado do grupo através desta grelha. Neste caso, é ao grupo que compete a responsabilidade de a preencher e de refletir sobre o nível de desempenho. Esta grelha mostra-nos uma outra possibilidade de escala a usar neste tipo de instrumentos. Aqui, o grupo assinala se desempenhou ou não a competência listada e o grau de dificuldade que sentiu. Tal como na atividade anterior, a reflexão a partir do preenchimento da grelha é complementada com outras questões, salientando-se a questão 3, que confere ao grupo a responsabilidade na planificação da sua própria aprendizagem, isto é, na definição das tarefas necessárias para incrementar a qualidade do seu desempenho. O feedback do professor é mais um olhar sobre o desempenho dos alunos que os ajudará a tomar consciência da qualidade do seu desempenho e das mudanças necessárias. Contudo, sublinhamos que o papel mais relevante do professor é a criação de situações educativas para que os próprios alunos desenvolvam as competências de monitorização e planificação da sua própria aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento da sua autonomia e capacidade de aprender ao longo da vida. Passo a palavra ao meu colega, que irá finalizar esta sessão. Por fim, salientarmos que a aprendizagem cooperativa, a cooperação na perspectiva aqui explorada, é uma condição essencial à implementação de outras abordagens educacionais, como são a aprendizagem baseada no pensamento, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem na investigação, entre outras. Um agradecimento particular e singular aos senhores professores e às senhoras professoras que nos honraram com a sua presença e nos acompanharam neste trajeto pela aprendizagem cooperativa.